reforma tributária em 2026? O que as clínicas precisam decidir agora? Eu quero conversar com você sobre um ponto que muitas empresas do Simples Nacional ainda não entenderam sobre a reforma tributária em 2026. Principalmente clínicas médicas odontológicas, empresas da área da saúde. Muita gente acha que a reforma tributária é algo para olhar lá em 2032, que é algo distante, que ainda está só no teste e que não vai mudar nada para mim, que a gente só vai ver lá na frente. Mas na prática, quem é do Simples Nacional não vai ter uma vida tão fácil assim em 2026. E eu vou te explicar isso com muita calma. Falar aqui bem prático, sem contabilência, tá? E sem pânico também. Vamos deixar isso bem claro, que eu não sou a pessoa que prega o apocalipse. Eu trago a realidade. Hoje, a maioria das empresas do Simples Nacional pensam assim: eu ainda estou fora da reforma. Isso é coisa para quem já está no lucro presumido, no lucro real. Quando virar lucro real presumido, aí a gente vê. Só que essa lógica, ela não funciona mais. O Simples Nacional não está fora da reforma. Ele está simplesmente aguardando essa decisão, adiando essa decisão. Por quê? Agora, de janeiro a agosto de 2026, continua tudo igual, só muda a questão da isenção de nota fiscal, que agora vai ser lá no Portal Nacional, certo? Porém, quando chega em setembro de 2026, a sua empresa do Simples Nacional, ela pode optar pelo regime híbrido ou continuar com o regime normal. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a depender de como está a sua organização, você vai poder ir ser uma pessoa contribuinte do IBS e CBS. O que é isso? Eu vou conseguir deduzir os meus impostos. Vai aumentar a minha carga tributária, mas eu vou conseguir pegar as minhas notas fiscais, que são emitidas no meu CNPJ, e fazer este abatimento. Para saber se é interessante ou não, precisa de um planejamento. Ou continuar no termo normal, ou seja, a opção pelo Simples Nacional, ela continua sendo só em janeiro, mas em setembro, o Simples Nacional, as empresas do Simples Nacional, empresas médicas, odontológicas do Simples Nacional, vão ter que optar por continuar no regime normal ou ir para o regime híbrido. E aí você vai precisar dessas informações de planejamento para você saber o que é mais vantajoso para você. Segundo ponto, antes de janeiro de 2027, que é quando o novo modelo passa de vez a valer, e aí vai ter ali o split payment, que é o desconto do imposto ali no ato da venda, em setembro essas empresas elas vão ter que fazer essa escolha, né? Elas vão precisar optar por continuarem recolhendo o DAS de forma tradicional, como fazem hoje, ou optar pelo modelo IBS e CBS, que é o novo modelo da reforma tributária. E tem uma atenção aqui, tá? Você continua no Simples Nacional, mas muda a forma de recolher o imposto. E este detalhe ele pode custar mais ou menos aí para o seu negócio. O que vai influenciar essa decisão não é só a sua vontade, a vontade do seu contador, aquilo que é mais fácil. É o seu mercado. Se você atende pessoa jurídica, por exemplo, é muito provável que os seus clientes passem a exigir a nota fiscal de você, porque eles vão querer o crédito tributário lá na empresa deles. E quando você opta pelo modelo de IBS e CBS, você entra numa lógica completamente diferente do que é que você tem costume de fazer hoje no Simples Nacional. Qual que é a prática? A sua empresa ela começa a ser tratada como se estivesse no regime de lucro real. Então você passa a gerar crédito, mas também passa a ser responsável por controles e apurações organizadas que a maioria das empresas do Simples Nacional não tem hoje. E aqui é onde mora o maior risco. Tem empresas do Simples que vai optar pelo IBS e pela CBS sem estarem organizadas para isso. Sem entender margem, sem entender preço, sem entender custo, sem entender fluxo, sem entender a alíquota de imposto. E qual que é o resultado? Pode ser que você pague um maior imposto. Pode ser que tenha erro na apuração do seu imposto, pode ser que tenha um preço mal formado e um caixa que não aguenta mais. E é por isso que eu falo sem exagero nenhum aqui. Muita empresa do Simples pode quebrar logo no início de 2027, se não se preparar agora. E o pior erro que você pode cometer agora é esperar o fisco definir tudo para depois você ir lá e apagar um incêndio. Quem deixa para reagir em cima da hora perde a chance de escolher uma estratégia. A orientação que eu dou hoje é simples e prática. Comece a organizar a sua empresa como se você estivesse no regime de lucro real. Organizar preço, organizar margem, organizar estrutura financeira, organizar notas fiscais, organizar a tomada de decisão, organizar controle de caixa. E quando chegar setembro de 2026, você não vai estar mais escolhendo no escuro. Você vai saber tomar uma decisão assertiva aí, junto com o seu contador, que também deve estar se atualizando, obviamente. A reforma tributária não vai pegar todo mundo de surpresa. Ela vai penalizar quem fingiu, ou quem delargou, ou quem delegou,
ou quem não quis olhar para essa parte. E se você quer entender como isso impacta especificamente a sua clínica, a saúde da sua empresa, o primeiro passo é um planejamento tributário e financeiro bem feito, ok? O link está na bio.